Olá, crianças. Hoje nós vamos falar sobre os números decimais. Esse conteúdo ele está na página 154 do nosso livro 3, tá? Bom, os números decimais. O que é o número decimal? A gente tem aqui um texto no qual aparece algumas representações de alguns números. Você observa aqui uma moeda que aceita 25 centavos, R$1, 50 centavos, R$2, R$10, R$5. E aqui um produto que o garoto vai comprar, um livro que custa R$2,50. Esses números que a gente identificou aqui, eles têm uma característica. Qual é a característica? É que eles apresentam vírgulas. Esses números que apresentam vírgulas são os números decimais, tá ok? Esses números decimais, eles são escritos, ou a gente encontra esses números a partir de uma fração decimal, tá? Vamos verificar aqui durante esse capítulo, durante essa unidade, quais são esses números e como a gente faz para identificá-los. Aqui no nosso material a gente tem R$1, 10 centavos. Observa que o 10 centavos é 1/10 de R$1, que 1 centavo ele corresponde a 1/100º de R$1. Esses números que a gente tem aqui, na verdade, eles são frações que representam números decimais, ou seja, fração decimal. Fração decimal é aquela fração em que o denominador, esse númerozinho que fica aqui embaixo, ele é múltiplo de 10. Então nós temos 1/10, 1/100º, 1/1000º e assim por diante, tá? O quadro de ordens que a gente identifica aqui, ele vai mostrar para a gente, esse quadro de ordens aqui, a parte inteira. Então aqui deste lado nós temos a parte inteira do número, aqui são os inteiros. Já desse outro lado aqui são os decimais. Os inteiros, ele tem aqui a representação. Você tem unidade, dezena e centena inteira. Você tem décimo, centésimo e milésimo, que são referentes aos números decimais. Então aqui eu tenho um inteiro, aqui eu tenho um décimo, um centésimo e um milésimo. Aqui embaixo você tem representado esses números decimais aqui representados assim. O 2,3. O que é o 2,3? É 2 inteiros, 2 unidades inteiras e 3 décimos. Então eu tenho 2 inteiros e 3 décimos. 8,671 é 8 inteiros, 6 décimos, 7 centésimos e 1 milésimo. Então aqui é a representação dos números decimais. Vou voltar aqui que a gente vai pegar na outra página, tá? Aqui. Então a gente tem aqui a leitura desses números, tá? A gente lê 2 inteiros e 3 décimos. 8,671. 8 inteiros, 671 milésimos. Observe que a leitura do número, tu lê normal depois da vírgula, só que se ele termina na casa dos milésimos, a gente lê milésimos. Se ele termina na casa dos décimos, a gente lê décimos, tá? Então a leitura ela é bem assim.
O material dourado é um recurso que alguns professores de matemática, principalmente lá dos anos iniciais até o quinto ano, eles usam muito. Um bloco inteiro aqui é uma unidade. Quando você pega essa unidade e divide em 10 partes, você tem um décimo, ou seja, 0,1. Se você divide cada uma dessas plaquinhas aqui em uma parte, você tem um centésimo, e cada cubinho desse que apresenta aqui, ele tem um milésimo, tá? Então, esse é o nosso material dourado. Dando sequência, né, no nosso material, a gente tem aqui, olha, um material dourado ainda. Ele representou 2,14, então são dois inteiros, um décimo e 4 centésimos. Aqui 0,256, eu tenho 2 décimos, 5 centésimos e 3 milésimos. Aqui eu tenho 1 inteiro e 6 milésimos, tá? Uma propriedade importante aqui pra gente. Ah, sim, isso aqui é muito importante. Você percebe aqui que um décimo, uns 10 centésimos e 100 milésimos representam a mesma coisa. Então, tanto faz ele ter zeros depois da vírgula aqui, ó, depois do algarismo, ou não, ele representa a mesma coisa. E aí a observação. Quando acrescentamos ou eliminamos zeros à direita de um número decimal, seu valor não muda. Então, se a gente fizer aqui, eliminar esse zero com esse zero, continua um décimo. 2 zeros daqui de cima com 2 zeros daqui de baixo, continua um décimo, tá? Aqui nesses exemplos a gente ainda tem também, ó. Se você tirar esses zeros daqui, continua a mesma coisa. Aqui também. Aqui também. Então o zero depois da vírgula, à direita da vírgula, à direita de qualquer outro algarismo, ele não tem tanto problema aqui. E nesse exemplo, ele é bem feliz quando ele coloca aqui 1,2 litros ou 1,20 litros. Qual é a garrafa que tem mais quantidades? Você observa que as duas têm a mesma quantidade de sucos. Ok? Vamos aqui, lá na página 158, tem uma atividade para a gente. Então, vocês vão fazer essa atividade aqui, muito simples, questão número 1, 2, 3 e 4. Aqui nós estamos na página 158, tá? Tem que fazer essa atividade aqui, tá bom? Mas nesta mesma página, ela vai falar de transformação de um número decimal para forma de fração. Como é que a gente faz aqui? Qual é o procedimento? Observe que eu tenho 2,4. Eu quero transformar esse 2,4 em número decimal, ou que já está em número decimal, em fração. Como é que eu faço? A gente vai pela parte mais prática. Aqui o livro ele mostra para a gente uma forma, mas só que a gente vai fazer isso de maneira bem mais dinâmica. Então, como é que a gente faz aqui? Esse 2,4 a gente tira a vírgula, fica 24, coloca um aqui embaixo. Aí você observa a quantidade de números que tem depois da vírgula. Tem só um, então coloca um aqui. Feito isso, você vai simplificar essa fração. Por 2, isso aqui dá 12 quintos. Olha, eu transformei o número decimal em uma fração. Foi o que foi feito aqui. Aqui, a mesma situação. Olha, eu tenho 0,12. Como é que eu vou fazer aqui? Tira a vírgula. Tirou a vírgula, vai ficar só o 12, porque o zero não tem valor nenhum. Coloca um aqui embaixo, como tem dois algarismos aqui, coloca 2 zeros aqui. Aí você aqui vai simplificar.
par, dá para dividir por 2, Aqui dá 6 e aqui dá 50. Ainda dá para dividir por 2. Então, por 2, isso aqui dá 3, 25 avos, eu transformei aqui também, tá? E assim por diante, você vai seguindo aqui, ó. Aqui o número é 3,71, tira a vírgula, 371. Aqui embaixo, como tem 2 algarismos, 2 zeros aqui. Como esse aqui é um número primo, aí já parou bem aqui. A mesma coisa acontece nesse último exemplo aqui, que é o 9,007. Tira a vírgula, ficou 9.007. Aqui embaixo, como tem 3 algarismos depois da vírgula, 3 zeros aqui. Aí esse número também é um número primo, para bem aqui, não dá mais para simplificar, tá? Então eu transformei um número decimal em uma fração, tá? Esse é o processo prático que a gente está mostrando para vocês. A gente vai continuando aqui. Ele mostra exatamente do jeito que eu falei para vocês. Olha, processo prático, aqui em cima, tira a vírgula, acrescenta os zeros de acordo com os algarismos depois da vírgula, ó. Muito mais simples, tá? Na transformação de um número decimal na forma de fração, o numerador da fração será o número decimal sem a vírgula, isso aqui é importante para a gente. E o denominador será uma potência de 10 com a quantidade de zeros igual à quantidade de casas depois da vírgula decimal. Então isso aqui é muito importante para a gente, tá? Importante isso aqui. Agora, como é que eu transformo uma fração em um número decimal? Bom, tem duas formas. Se a fração ela tem 10, 100 ou 1000 embaixo, é mais tranquilo. O que é que você faz? 2,1. Processo prático. 2,1, você coloca aqui, na verdade, é 21 décimos. Então, você tem um zero, é uma casa decimal que você vem para cá. Então, confere de trás para frente 1 e coloca a vírgula aqui, ó. Então, dá 2,1. Aqui eu tenho 102 sobre 100. Observe que tem 2 zeros aqui. Então, 102, tem 2 zeros, confere 2, 1, 2, vírgula aqui. Então, vai ficar aqui o 1,2. Aqui eu tenho o 86 sobre 1000. Como é que eu faço? 86, confiro 3. 1, 2, mas você disse, professor, só tem 2. Como é que eu faço? Coloca 0. 3, coloca a vírgula e coloca outro zero aqui. Então vai ficar 0,0686. Processo prático é esse que eu estou falando para você aqui, tá? Para representar uma fração decimal por meio de um número na forma decimal, basta escrever o número da fração, separar com uma vírgula a parte inteira da decimal, de modo que a parte decimal tenha a mesma quantidade de algarismo quantos forem os zeros da fração. Tá bom? Aí a gente vem aqui, tem uma atividade para a gente fazer, outra atividade. Essa atividade ela está na página 160. Lembre-se que a gente está falando sempre do livro 3, tá? Então, essa atividade aqui ela é bem simples. Você vai fazer a questão 1, a 2, 3, a 4, a 5 e faça a sexta também, tá bom? Então, nós temos duas atividades para fazer aqui. Dando continuidade, a gente tem aqui mais uma atividade, só que a gente não precisa fazer todas as atividades, tá? Faça só até a questão 6. E a gente vai falar sobre a comparação de números decimais. Comparar, ver quem é maior. Quando a gente fala de número decimal
que tem a parte inteira diferente, aqui o 4 e aqui o 2, o maior é o inteiro, então maior que 4 e 2, acabou, não tem mistério, tá? Quando a parte inteira são iguais, como é o caso do 1 e do 1, o maior é aquele que tem mais décimos. No caso aqui 4 décimos, aqui tem 0 décimos. Então 1,441 é maior que 1,041. Observe que eu tive que igualar 3 zeros, coloquei um zero aqui para igualar e eu já tinha 3 aqui, então ficou 410 é maior que 41. Logo, 1,41 é maior que 1,041. E assim por diante. Na representação na reta, a gente tem uma reta numérica aqui, o número decimal ele vai ficar entre esses algarismos que aparecem aqui, tá? Vamos ver isso aí na prática. Vamos ver isso aí na prática. Aqui, ó. Como é que faz para localizar os números? Eu quero colocar 1 sobre 5. 1 sobre 5 é a mesma coisa que 1 sobre 5, é a mesma coisa que 1 dividido para 5. 1 dividido para 5, coloco o 0 é a vírgula, 10 por 5, 2. Então ele é o 0,2. Onde é que está o 0,2? O 0,2 está aqui, mais próximo do zero. Então desse jeito que foi feito aqui a posição. 1,3. Onde é que vai estar 1,3? Você divide o inteiro, o 1, ele só pode estar entre o 1 e o 2, porque ele é 1,3. Conferiu 3, marcou um pontinho aqui. O 9 sobre 4. Mais uma vez, o 9 sobre 4 é a mesma coisa que 9 dividido para 4. Dá 2, 2 vezes 4, 8. Sobra 1, 0, vírgula. Dá 2. 2 vezes 5, 8. Sobra 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Coloco um 0, 5. 2,25. Onde é que está esse 2,25? Está entre o 2 e o 3, mais próximo do 2, tá? Então tem mistério aqui também. Deixa eu ver o que é que a gente tem aqui atrás, se é uma atividade. Bom, aqui é só para representar, aqui não precisa fazer essa atividade, tá bom, gente? Então a gente termina aqui na página 163 esta nossa aula. Fiquem com Deus, muito obrigado.